Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Poliana. Estamos trabalhando neste semestre com a disciplina de Análise Orientada a Objetos. Hoje é a nossa segunda das 3 aulas que nós teremos, certo? Bom, então vamos recapitular um pouquinho o que nós vimos na aula passada. Nós fizemos um overview da orientação a objeto, porque era um conteúdo que nós iniciamos no finalzinho da última aula, na última aula do semestre passado, e falamos também, uma introdução também da UML, explicando o porquê da UML neste curso, neste contexto que a gente está estudando, né? Quais são alguns benefícios, quais são alguns dos diagramas tratados dentro da UML. Então, assim, eu abri um fórum para vocês e vi que a gente teve, assim, nós tivemos muitas participações, alguns alunos colocando, fazendo os comentários, dizendo que já conhece a UML, que alguns já trabalham com a UML também, e outros acrescentando que o UML não é uma linguagem de programação, mas é uma linguagem de modelagem. Então, assim, eu tenho visto contribuições bem bacanas. Só que alguns também colocaram, como o Marco Guimarães, de Brasília, e o Tiago Ribeiro Barbosa, que ele é do Pará, colocaram que desconhecem de fato a UML, nunca trabalharam com ela, mas que estão motivados aí para aprender. Então, nós fizemos essa revisão na aula passada e hoje nós vamos começar a trabalhar com o primeiro diagrama, né, que vai ser o diagrama de caso de uso. Então, vocês vão lembrar o quê? Tem que revisar aquele conteúdo também trabalhado no semestre passado, que foi de engenharia de requisitos. Na nossa segunda aula, nós falamos sobre engenharia de requisitos e eu apresentei para vocês uma lista de alguns requisitos funcionais. Então, quando vocês se remeterem ao diagrama de caso de uso, tem sempre que se lembrar dos dos requisitos funcionais. Outra coisa que eu falei também, para a gente sempre fazer quando a gente for querer separar requisitos funcionais e não funcionais, a gente tem que lembrar de quem? Do FURPS, que é onde ele faz a divisão, né? O F é de funcionalidades e o URPS entra toda a parte em que são requisitos não funcionais, tá? E vocês também têm que lembrar esse conceito, esse conteúdo que nós trabalhamos para facilitar um pouquinho o entendimento de quê? Do diagrama de caso de uso, que que vai tratar os requisitos funcionais, tá certo? Beleza, então vamos ao quadro. O que nós vamos falar? Vamos entrar um pouquinho nesse diagrama, porque ele é um dos diagramas bem importantes da UML, que vai apoiar num cenário em que eu posso imaginar a minha conversa com o meu cliente, o meu levantamento de requisitos, né? Onde, pensem no cenário, como que vocês levantam requisitos? Vocês podem ter conversas com clientes por e-mail, por telefone, ou vocês podem ir até o cliente de vocês para fazer esse levantamento de requisitos, certo? Colher as informações, para quê? Para servir de base, para daí vocês fazerem a implementação no sistema. Beleza, eu conversei com o meu cliente, levantei as funcionalidades, agora eu vou fazer o quê? Vou fazer um estudo disso. Aí você para fazer essa análise, esse estudo, e aí você começa a representar num primeiro cenário, digamos numa análise inicial, você começa a representar esses diagramas de caso de uso, que servem também para vocês apresentarem para os clientes de vocês, que eles vão conseguir identificar, eu tenho aqui as funcionalidades e tenho aqui as pessoas que são responsáveis por executar, por se comunicar com essas funcionalidades, tá certo? Voltando ao quadro. Então, vamos ler um pouquinho sobre o diagrama de caso de uso. Ele exibe um conjunto de atores e casos de uso e os seus relacionamentos. Então, vai existir o quê? A comunicação, né? Se eu falei que tem um relacionamento, é a comunicação de ator com o caso de uso, tá certo? Que expressam o quê? A funcionalidade do sistema. Lembrando, para quem não... Quando eu falei FURPS não lembrou, escreve desse jeito, tá? FURPS. Aí vocês podem até encontrar FURPS com maisinho aqui também. Então, falando de funcionalidade, eu vou tratar o quê? Do F, que vai ser de funcionalidade, de requisitos funcionais. E o URPS, que são os requisitos não funcionais. Agora, eu vou deixar para vocês pesquisarem aí. Beleza, que vão expressar a funcionalidade de quem? Do meu sistema. Fui no meu cliente, conheci a necessidade dele, que eu dei o nome de funcionalidade. Eu transformei
essas necessidades em funcionalidades, tá certo? E vou representar onde? No meu diagrama de caso de uso, tá certo? Então, lembrando lá da aula passada, que a gente falou de quem? Do Jacobson, que ele era um dos 3 amigos lá da UML, junto com Bush e com Rambaud, certo? E ele que trabalhou forte, ele que agregou as suas ideias para a parte de diagrama de caso de uso, tá certo? E essas ideias mais tarde foram incorporadas ao método Objectory. Posteriormente, a notação de casos de uso, ela entrou na UML. Aí, como eu mostrei para vocês também, naquele laboratóriozinho da Rational, onde os 3 amigos se encontraram, cada um com as suas ideias, mais as ideias de outros pensadores, de outros estudiosos, que formaram, então, a UML. Tá certo, pessoal? Então, tá bom. Vamos continuar. Composto por. Aqui eu vou mostrar para vocês a notação. Como que eu utilizo, como que eu faço essa representação dentro da UML? Quais são os componentes que vão me auxiliar a representar essas funcionalidades do diagrama de caso de uso? Beleza, tenho quem? Tem um atorzinho, que é o homenzinho palito. Ele está sem roupa porque a ferramenta é free, tá? Brincadeira, pessoal. Mesmo que a ferramenta for paga, ele vai continuar sendo homenzinho palito e sem roupa do mesmo jeito. Então, tenho aqui o homenzinho palito e tenho aqui o meu caso de uso, ou a minha elipse, que vai representar o quê? As funcionalidades do sistema. Aqui eu dei um exemplo de controlar cliente, como sendo uma necessidade que eu transformei, que eu estou representando em funcionalidade. Beleza, e eu falei também no slide anterior que existia o quê? O relacionamento. Relacionamento entre ator e caso de uso, que eu faço por uma setinha de associação. Esse daqui é um relacionamento básico, tá? Um relacionamento mais comum. Mas também existem outros tipos de relacionamento que mais à frente a gente vai ver, tá certo? Então, utilizando a ferramenta Asta, é que a gente vai conseguir fazer a representação. Existem outras ferramentas no mercado, fiquem à vontade para utilizar. O que eu vou mostrar para vocês hoje é o Asta Community, mas vocês podem entrar no site do Asta e procurar o Asta Professional e fazer um cadastro de vocês para que eles possam liberar a licença, acho que por um período de 8 meses mais ou menos, que ela vai ser composta de muito, assim, bem mais completa que o Asta Community, tá bom? Beleza, então essa daqui é a representação. Aí no Asta eu vou conseguir criar os meus atores e vou conseguir criar também os meus casos de uso. Ok? Continuando. Então, ator. O que é um ator no diagrama de caso de uso? É qualquer pessoa, um departamento, um sistema computacional ou dispositivo que venham a utilizar o quê? O meu sistema. Então, quando você tiver uma dessas pessoas envolvidas fazendo a comunicação, a utilização do seu sistema, então elas são consideradas o quê? Atores, tá? Atores são aquelas pessoas que estão... Pessoas, dispositivos, departamentos que estão utilizando o seu sistema, beleza? Tá, notação utilizada para representar um ator. Então, assim, eu tenho um ator que ele vai ser o cliente. Tem um cliente que está utilizando o meu sistema. Vamos supor, eu tenho um sistema bancário onde você ou eu somos cliente. Então, nós temos acesso direto a esse sistema. Então, nós somos o quê? Somos atores, certo? Mas pensem numa outra situação. Se você for ao banco, né, um banco como que fala? Presencial mesmo, e lá você se comunicar com o seu gerente do banco e somente ele tiver acesso ao sistema bancário, então esse funcionário do banco é que vai ser quem? O ator, certo? Porque ele que está utilizando o sistema. Beleza? Se você utiliza mesmo sendo um cliente, você também é considerado um ator, tá certo? Ou eu posso ter o quê? Um sistema de controle de estoque que faz uma comunicação com outro sistema. Ele requer informações e ele utiliza as funcionalidades de um outro sistema. Então, ele também é considerado um ator, beleza? Então, tá bom, vamos seguindo. Aqui é só uma orientação da UML, certo? Se eu tenho cliente e funcionário, como eu falei para vocês
num sistema bancário. Vamos supor que o gerente desse banco, o funcionário desse banco, ele também seja cliente desse banco. Então, eu não posso fazer essa representação aqui, tá? Eu tenho sempre que colocar o quê? Cada um com o seu chapéu, com o seu papel. Por exemplo, quando a gente fala em chapéu, na empresa você pode ser um analista de sistemas, você tem um chapéuzinho de analista. Mas você também pode ser, em algum momento, programador. Certo? Então, você tem papéis ou chapéus diferentes em determinado momento. Mas, se eu quero representar no sistema, em que momento você está participando, está utilizando o sistema, se for em momentos diferentes, como esse daqui, você tem que fazer para cada um o quê? O seu homenzinho palito, tá certo? Aí você vai fazer o quê? Você vai mostrar com qual caso de uso esses atores aqui estão fazendo a comunicação. Continuando. Beleza, a gente tem um cenário. Eu tenho aqui um estudante que está fazendo o quê? Fazendo uma comunicação com o operador. Então, este operador que está manipulando esse sistema de registro. Então, vamos pensar. Você é aluno aí, o Joãozinho. Joãozinho precisa solicitar para essa operadora a impressão da segunda via do boleto. Então, o João, ele não está utilizando o sistema, ele está solicitando algo, fazendo a comunicação com essa operadora que realiza a comunicação com o sistema de registro. Então, quem está manipulando o sistema? Então, somente a operadora. Então, quem que é o ator? O Joãozinho, o estudante aqui, mais a operadora? Não. Então, somente a operadora que é ator, porque somente ela está manipulando, né? Que somente ela que está fazendo a comunicação com o sistema de registro. Beleza? Então, tá bom. Continuando. Outro cenário. O estudante nunca toca o sistema e o operador que vai operá-lo. Isso no cenário anterior. Ou, quem sabe, vocês estão elaborando uma aplicação na internet. E aí, o que acontece? O Joãozinho agora ele tem um papel diferente. Agora, a gente pode ver o quê? Que a gente tem um sistema online de registro, onde o João ele vai fazer a comunicação direta. Ele fez o quê? Ele descartou aqui o papel do operador. Então, se ele tem acesso direto ao sistema, ele mesmo pode vir aqui fazer impressão de boleto, solicitar a segunda via de algum documento. Então, ele é quem? Ele que vai ser o ator. Ok? Ele fez aqui uma comunicação direta. Beleza? Continuando. Casos de uso. Como que a gente faz para representar? Então, como eu falei, quando vocês pensarem em caso de uso, pensem sempre em funcionalidades, tá? Funcionalidades. Ele modela um diálogo, uma comunicação, né, entre um ator e um sistema. Representa uma funcionalidade do meu sistema, produz algo de valor, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse valor aqui, para quem? Para o ator. Não representar para o mesmo caso de uso mais do que uma funcionalidade. É a mesma história lá do meu ator. Eu nunca vou colocar dois nomes de caso de uso numa mesma elipse. Vamos ver o exemplo. Então, aqui, se eu tenho um caso de uso, controlar cliente e outro controlar fornecedor, eu não posso fazê-los o quê? Não posso representar dessa forma aqui. Tá certo? Bom, então, um caso de uso, o que eu tenho que fazer? Qual que é a orientação da UML? Você vai colocar sempre o caso de uso, um verbo aqui, né? E o que ele vai representar. Então, eu quero representar. O meu cliente falou o seguinte: eu quero poder fazer nesse sistema que você vai criar para mim, todos os cadastros do cliente, poder excluir o meu cliente, fazer uma pesquisa dos meus clientes, certo? Então, o que ele tá pedindo o quê? Ele está passando a necessidade dele e você aqui transformou em funcionalidade, tá certo? Aí eu vou pegar, o que o UML fala? Que a gente tem sempre que deixar no infinitivo. Então, controlar, mais o quê? Gerenciar, manter
tá? Então, ó, verbo no infinitivo, tá certo? Aí, que vai vir uma pergunta, né? Os alunos sempre perguntam, professora, eu não posso colocar cadastrar? Entra a história também do valor, de o caso de uso ter valor, né? Ter o valor observável. Cadastrar. O que acontece? Eu sei que aqui dentro de cada caso de uso, que são as minhas funcionalidades, eu vou ter um conjunto de operações. A gente vai falar o quê? A gente sempre começa com operações básicas, quando a gente for fazer o quê? A especificação desse caso de uso. Tá? A gente começa com quem? Com CRUD. Tá? Que são operações básicas de banco de dados. E a gente usa também aqui para mostrar o quê? Que eu posso fazer, dentro deste caso de uso, eu posso representar as minhas operações básicas, cadastrar, alterar, excluir e pesquisar. Eu começo por elas. Aí, por exemplo, tem uma operação lá que é fazer validação. Também uma operação que engloba esse controlar cliente. Vamos supor, você tem que colocar uma operação, validar CPF. Validar CPF. Você não precisa criar um caso de uso chamado validar CPF do cliente, porque você vai tratar ele aqui dentro. Então, você vai representar no caso de uso aquela visão externa do cliente. Quando o cliente for enxergar o seu diagrama de caso de uso, ele vai conseguir enxergar quais são as funcionalidades que você está propondo para ele. Aí, na especificação, depois eu vou compartilhar com vocês um documento lá no fórum, chamado especificação de caso de uso, que aí a gente vai conseguir entender o quê? Que essas funcionalidades tratadas no CRUD, mais as que a gente considerar que são importantes e que de fato devem ser explicadas para o cliente, que o sistema vai compor, então eu vou detalhar mais minuciosamente na minha especificação. Tá certo? Beleza, então meu caso de uso vai ter um conjunto de operações, beleza? E aqui eu coloco de forma mais macro. Aí voltando, se eu colocar somente um caso de uso com o nome de cadastrar, não tá errado, viu? Mas dá a impressão que o meu caso de uso só vai cadastrar cliente, sendo que na verdade ele tem um conjunto de operações, certo? Então, professora, tá errado? Não tá errado, mas é bom evitar utilizar o cadastrar. Procurem utilizar nomes que vão dar mais significância a esse caso de uso. Então, a orientação, controlar, gerenciar, manter e por aí vai. Tá? Não deixe eles tão restritos com este nome de cadastrar. Continuando. Tá, agora a gente vai brincar um pouquinho para vocês identificarem, né? Vamos ver se vocês entenderam um pouquinho a parte de caso de uso, de atores de caso de uso. Então, vamos lá. Leia o texto abaixo. A Computericia é uma pequena empresa prestadora de serviços de manutenção de computadores e possui 6 colaboradores. 3 técnicos, 1 atendente, 1 gerente e 1 entregador. Atualmente, possui um sistema de controle de OS. OS aqui maiúsculo, né? Próximo slide. Identifique os possíveis atores. Tá? Aí aqui embaixo, nesses 3 tópicos, eu estou explicando o quê? A utilização do sistema, como que os atores estão se envolvendo no sistema. Aí o que eu quero de vocês? Para vocês identificarem apenas os atores que fazem parte, os atores que estão fazendo a comunicação com quem? Com o meu caso de uso. Beleza? Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já volto.
E aí, pessoal, fácil, né? Uma brincadeira até gostosa. Bom, eu tô vendo ali que o pessoal de São Lourenço do Oeste, eles comentaram sobre o FURPS, né? Colocaram o que significava cada uma das letrinhas ali, tá? Muito obrigada pela contribuição de vocês. E o pessoal de Votorantim, Montes Carlos, São Lourenço do Oeste, Arapiraca, Brasília, 3 de Maio, Tailândia, Curvelo, Londrina e outros postaram aí as respostas para a nossa atividade. Beleza? Então vamos lá no quadro para a gente identificar esses atores. Vamos ver quem de fato participou aqui quem fez a comunicação com o nosso sistema. Beleza, o cliente, então vamos ler, né? O cliente chega no balcão, então já tem quem? Já tem o cliente. Vamos colocando aqui o que a gente está identificando. Tem o cliente. O cliente chega no balcão e o atendente, mais uma pessoa que eu identifiquei. Atendente faz a abertura da OS. O que eu posso ver? Então, o atendente já mostrou que existe o quê? Uma comunicação. Ele fez o quê? A abertura da ordem de serviço. O técnico, outra pessoa aqui. O técnico, ele acessa o sistema do laboratório para verificar as OS abertas. Beleza. O gerente tem acesso total ao sistema. Então, também tem quem? O papel do gerente. Acho que tem mais um pouquinho, né? Tá, beleza. Então, eu tenho quem? Eu identifiquei o cliente, o atendente, o técnico e o gerente. Só que, em momento algum, eu falei que o cliente utilizava o sistema. Porque ele chegou e logo ele fez a comunicação com quem? Com o atendente, que daí fez a manipulação, que no caso foi a abertura da ordem de serviço, beleza? Então, o cliente, nesse caso, não é um ator. Só vamos ter quem? O atendente, o técnico e o gerente, beleza? Então, tá bom. Só outra coisa que eu queria acrescentar, né? O CRUD, eu falei do CRUD e não escrevi. Então, CRUD. A gente tem aqui o Create. Opa. Create. Read. Tô bem atrás do Antônio, né? Deixa eu pegar um quadrinho limpo aqui. Já vamos limpar. Pode deixar esse aqui. CRUD. Como eu falei, dentro de um caso de uso, geralmente a gente começa a identificar as operações pelo CRUD, tá? Então, Create. Read. Update e o delete. Alguns também falam do veia ou veia, tá? Como vocês quiserem lembrar, somente para apoiar aí nas operações básicas, que seria o quê? Isso aqui já é mais já tá no português, né? Visualizar. Opa. Visualizar. Ixi, tá descalibrado. Era só mais um pouquinho. Ah, mas enfim, ó, vamos colocar bem pequenininho. Volta o branquinho. Veia. Então, visualizar. Excluir. Depois, incluir. E o quadro não gostou de mim hoje. Vamos voltar de novo. Restaura meu rabisco aí. Beleza, ó. Visualizar, excluir, incluir e alterar. Então, quando vocês pensarem, bom, por onde que eu começo a minha especificação, o meu detalhamento deste caso de uso? Aí vocês podem começar com essas funcionalidades básicas, tá bom? E aí, como vocês vão ter ido ao cliente, vão ter conversado com ele, aí que vocês vão conseguir entender o quê? Que a necessidade que ele colocou, se de fato ele quer fazer validações, ele quer fazer buscas mais profundas, todos esses detalhamentos, ou a forma como ele quer excluir de uma forma diferente. Ou seja, tudo que você tiver de funcionalidade, de detalhamento, de necessidade do seu cliente, você deve fazer você deve colocar na sua especificação de caso de uso para que você apoie também
Num segundo momento, quem? A equipe de desenvolvimento. Então, o diagrama de caso de uso serve para você fazer uma validação inicial com o seu cliente e depois você vai entregar também para a sua equipe de desenvolvimento para que ela possa o quê? Conhecer os requisitos, conhecer as necessidades e com isso ser apoiada durante a implementação. Tá certo? Então, uma coisa vai complementando a outra. Aí, o diagrama de caso de uso vai apoiar todo esse cenário, todos esses envolvidos no seu projeto de desenvolvimento de software. Beleza, pessoal? Voltando ao quadro, então. Ok. Então, agora a gente vai falar de quem? Do relacionamento, da comunicação entre os atores e o ator e o caso de uso. Tá certo? No primeiro slide, eu mostrei para vocês a comunicação ou a associação, que é um relacionamento simples entre o ator e o caso de uso. Depois temos quem? A inclusão, extensão e a parte de generalização. Nesse momento aqui, vocês já podem se remeter também ao conceito de herança, que nós iniciamos já na aula passada, falando da orientação a objetos, tá certo? Próximo slide, que vai ser o quê? A parte de reaproveitamento. E aqui a gente tem uma representação geral. Tem o meu atorzinho, meu homenzinho palito aqui, fazendo uma associação, fazendo uma comunicação com o meu ator. Outra coisa importante, a setinha utilizada. Essa setinha é uma setinha unidirecional. Então, ela mostra o quê? Um sentido único que vai sair de quem? Do ator, nesse caso, né? Do ator para o caso de uso, tá certo? Professor, eu posso usar uma seta bidirecional? Pode. Só que chega um momento, que eu vou mostrar para vocês também, que é importante vocês fazerem colocar a setinha unidirecional para a gente saber quem vai iniciar a comunicação com o caso de uso. Porque podem ter vários atores e podem ter vários casos de uso, mas tem atores que só fazem comunicação, eles não iniciam a comunicação com o caso de uso, tá? Já vou representar para vocês também. Depois nós temos quem? A setinha de generalização. Essa setinha, ela é conhecida como generalização para representar uma herança, tá? Isso aqui é muito importante, porque isso aqui também cai, parece uma coisa meio bobinha, né? Falar de uma seta, mas isso aqui também cai em concurso, tá certo? Beleza. Então, a minha herança vai partir de quem? De um caso de uso para outro caso de uso e também pode partir de um ator para outro ator. Beleza? Então, uma coisa é uma setinha tipo um pé de galinha e a outra é uma setinha já fechada e que vai representar a minha generalização. Depois nós temos quem? Temos o include, que vai sair de um caso de uso base. Deixa eu escrever aqui dentro. Caso de uso base para um caso de uso abstrato. Aqui é base ou concreto e aqui é um caso de uso abstrato. Como que eu sei, professora, o que é caso de uso base, concreto ou abstrato? Toda vez que você tiver uma comunicação direta de um ator com um caso de uso, você está falando que esse caso de uso aqui se torna base, tá? Então, por quê? Se eu apagar todos esses casos de usos que eu considerar abstrato, o meu ator e o meu caso de uso base ainda assim farão sentido. Vou explicar melhor. Aí eu tenho aqui, ó, um ator fez a comunicação com esse caso de uso. Então, este caso de uso é um caso de uso base ou concreto. Agora, eu fiz uma representação de um caso de uso com outro caso de uso. Aí, este caso de uso aqui, ele é abstrato, tá certo? Por quê? Aí eu posso excluir esse caso de uso daqui e mesmo assim esse caso de uso tem que continuar tendo valor para mim, tem que continuar sendo observável. Observável, certo?
Tenho também aqui. Então, deixa eu limpar o quadro. Vamos ver aqui. Então, como que vai ser? O include. O include vai sair do base e vai para um abstrato. Abstrato. E um extend, ele vai sair do abstrato, a setinha, tá? Do abstrato para um base. Ok? E tanto o include quanto o extend, eles têm que ser representados entre guillemets, tá? O guillemets, ele vai tratar o quê? Vai mostrar o que eu tenho de estereótipo. E a parte de estereótipo, ele é um dos conteúdos que foram inseridos na UML pela Rebecca Wirfsbruch. Então, ela fala no sentido de dar o quê? A extensibilidade, que foi também do conteúdo que nós tratamos. Extensibilidade. Nós tratamos na orientação ao objeto, que era o quê? Uma das características da orientação ao objeto. Então, se eu quero poder estender, se eu quero poder aumentar os recursos que eu tenho dentro da UML, eu vou tratar ele com o estereótipo, que é representado aqui dentro, tá certo? Entre guillemets, beleza? Então, tá bom. Tenho a associação, tenho o include, tenho o extend e tenho a generalização. Agora, vamos tratar um pouquinho mais de cada um deles. Mas antes, eu quero falar o seguinte. Se eu tenho aqui um abstrato, essa é uma pergunta que sempre fazem, né? Se eu tenho aqui um abstrato, mas aqui eu tenho um outro caso de uso, fazendo uma comunicação direta com esse abstrato, ele passa a ser o quê? Ele deixa de ser abstrato e passa também a ser concreto, porque ele teve a comunicação direta com um ator. Tranquilo? Beleza, então. Qualquer dúvida, manda para os meninos aí. Próximo slide. Relacionamento de comunicação e associação. O relacionamento de comunicação representa a informação de quais atores estão associados com este caso de uso. Um ator pode se relacionar com mais de um caso de uso. Isso aqui é importante, ó, mais de um caso de uso. Aqui que vai entrar o quê? A setinha bidirecional e unidirecional. Certo? Eu posso dizer o seguinte, que eu posso dizer que esse ator aqui, vamos colocar lá o cliente, tá? Esse cliente, eu posso dizer que ele faz comunicação com o caso de uso B. Porém, ele inicia o caso de uso A, como se ele fosse o responsável pela realização deste caso de uso A. Então, aqui ele faz a comunicação setinha bidirecional. E aqui eu posso dizer que ele é responsável, ele inicia a comunicação. Que fica melhor representado, deixa eu só abrir o quadro negro um pouquinho, para mostrar para vocês. Vamos colocar aqui, ó. Vamos entender a diferença de iniciar a comunicação e de se comunicar. Vamos supor que eu tenho aqui o ator A e aqui o ator B. E aqui eu tenho um único caso de uso. Sempre colocar para caso de uso a sigla UC, tá? Caso de uso A. Aí eu posso dizer que o ator A, ele inicia a comunicação com o caso de uso A e o ator B, ele faz a comunicação. Ou seja, essa pessoa aqui, por ela iniciar o caso de uso, ela é a pessoa mais responsável por este caso de uso, tá certo? Então, aqui inicia a comunicação e aqui apenas se comunica. Opa, trouxeram o chazinho. Obrigada. Beleza? Inicia e se comunica. Aí que está a forma de você conseguir representar quando eu trato uma seta bidirecional ou uma setinha unidirecional. Continuando. Próximo. Agora a gente vai falar sobre o relacionamento de inclusão ou include.
Um relacionamento de caso de uso base para um caso de uso de inclusão. Já falei para vocês, então o base é aquele caso de uso em que tem um atorzinho aqui, tá? Então aqui eu tenho um ator que torna este caso de uso base. O caso de uso incluído é sempre abstrato, a não ser aquela regrinha, né? A exceção do caso de uso incluído, ela é obrigatória. Já mostro para vocês também um desenho, mas é assim que a gente vai fazer a leitura. Eu tenho um caso de uso base, que toda vez que eu for executar, que eu for realizar este caso de uso base, eu vou precisar utilizar esse caso de uso de inclusão. Então, eu tenho a obrigatoriedade de executar o meu caso de uso de inclusão. Beleza? Um caso de uso base depende do resultado retornado pelo caso de uso incluído. Iniciei esse caso de uso, iniciei a minha realização, passei pelo caso de uso de inclusão. Quando eu passar por aqui, eu vou depender do resultado dele. Então, quando eu tiver as informações que eu preciso deste caso de uso, aí eu posso encerrar este caso de uso base. Vamos ver uma imagem que ela ajuda bastante a entender isso. Próximo slide. Põe mais um slide, que acho que tem a imagenzinha. Desculpa, pessoal, depois eu mando para vocês a imagem. Bom, tá mais à frente, mas depois eu explico de novo. Volta um slide. Pode voltar. Então, aqui a gente tem um exemplo. Num sistema de caixa bancária, os casos de uso sacar, depositar e transferir precisam incluir como o cliente será identificado no sistema. Então, esses três aqui, vamos pensar que são 3 casos de uso, tá? Antes de eu finalizar esses casos de uso, eu preciso fazer a identificação do meu cliente. Então, eu tenho que passar por um caso de uso para fazer essa identificação. Este comportamento pode ser fatorado em um caso de uso chamado identificar cliente. Aí entra o quê? Uma das vantagens também do caso de uso de inclusão. Eu vou criar um caso de uso de inclusão apenas quando eu quero reaproveitar, ou seja, utilizar isso daqui em mais cenários. Se não, quando eu falar lá um controlar saque, aí aqui dentro, como sendo uma das minhas operações, eu posso tratar, eu posso explicar essa validação do cliente, essa identificação do cliente. Deixa eu voltar aqui. Esse quadro tá de mal comigo, né? Dá para voltar? Não, né? Tá, então assim, se eu criei algo, criei 3 cenários aqui, 3 casos de uso, e eu tenho algo em comum entre esses 3, aí eu vou criar também o quê? Um caso de uso de inclusão para que esses 3 possam reaproveitar. Tá certo? Vamos ver mais à frente. Exemplo, então. Esse é um caso de uso base e esse daqui é um caso de uso abstrato. Aí vamos supor, quando eu for sacar dinheiro, eu preciso fazer o quê? Uma identificação do cliente. Certo, estou executando, estou fazendo todas as minhas operações necessárias para eu sacar dinheiro. Mas eu precisei passar pelo meu caso de uso, caso de uso de identificar cliente. Eu só consigo finalizar este caso de uso depois que eu tiver em mãos o resultado deste caso de uso. Então, essa comunicação de include se torna o quê? Obrigatória, tá? Aqui é o mesmo cenário, eu tenho que fazer uma transferência, né? Tem um caso de uso controlar as minhas transferências. E aí, toda vez que eu tiver que fazer uma transferência, eu também preciso passar por uma identificação do cliente. Que torna o quê? Isso daqui também obrigatório para este caso de uso, tá? Iniciei esse caso de uso, passo por aqui, com os resultados dele, com os resultados deste caso de uso, eu consigo finalizar esse caso de uso. E para esse aqui será a mesma coisa, entendeu? Então, sempre fazendo o quê? Saindo do base, fazendo a inclusão, setinha tracejada, com a pontinha aqui unidirecional e com o estereótipo aqui, que vai ser o meu include.
tá? Para representar essa dependência que a gente tem do caso de uso de inclusão. Próximo slide. Deixa eu mostrar então a imagem, né, que eu estava querendo. Vamos supor então, aqui eu tenho uma instância do meu caso de uso. Comecei a primeira execução do meu caso de uso. Aí você, essa bolinha aqui, ó, bolinha vermelha. Você iniciou esse caso de uso base. Iniciou o caso de uso base, fez as suas execuções necessárias, aí você vai passar pelo caso de uso de inclusão e vai obter daqui o quê? Alguns resultados. Com esses resultados, você volta para o caso de uso base, para daí então ele fazer o quê? Ele ser finalizado. Certo? E aqui eu mostro, mais uma vez, a obrigatoriedade, a necessidade que eu tenho de passar por um caso de uso de inclusão. Voltando a falar o que eu já falei. Se eu não quero representar no diagrama de caso de uso esse caso de uso de inclusão, eu posso simplesmente colocar na minha especificação, na minha documentação deste caso de uso. Ok? Continuando. Agora temos de extensão. Vai ser o quê? A mesma coisa, eu vou me preocupar com base, tá? Tenho que conhecer o meu base e tenho que conhecer o meu caso de uso abstrato, ou concreto e abstrato, né? Concreto e abstrato. Caso de uso de extensão é geralmente abstrato. Aqui já tem a palavra geralmente. Por quê? Se eu falei que ele é de extensão, eu falo que ele é abstrato. Mas se existe um atorzinho aqui, ele passa a ser concreto ou base, tá? Um caso de uso de extensão é inserido no caso de uso base em locais específicos chamados pontos de extensão. Então, em algum momento, enquanto você estiver exibindo o seu caso de uso, você estiver realizando o seu caso de uso base, podem surgir esses pontos de extensão para que você execute ou não o caso de uso de extensão, tá? Então não é algo obrigatório, ele é opcional. Por quê? Eu posso simplesmente fazer toda a minha realização deste caso de uso sem passar por este caso de uso, sem representar, né, a obrigatoriedade dessa comunicação. Mais slide. No sistema de caixa bancário, quando o cliente for identificado, o sistema precisa saber se ele já adquiriu seguro contra roubo de cartão. Caso negativo, oferece uma aquisição de seguro. Então, pensem vocês aí no sistema bancário, onde vocês já entraram, já foram identificados e aparecem para vocês a opção de adquirir esse seguro. Você pode adquirir isso ou não, então não é algo que é algo opcional. Quando a gente entra no banco, né, no terminal de atendimento, aí aparece lá que a gente tem que adquirir um seguro contra cartão, contra roubo, se você quer fazer um cartão de estudante, um cartão universitário, cartão para viagens internacionais. Então, são várias outras coisas que ele oferece, que tem as suas funcionalidades para serem tratadas também, que você pode utilizar ou não, tá? Então, não existe o quê? A obrigatoriedade para que isso aconteça, tá? Podemos demonstrar isso com a criação de um caso de uso chamado adquirir seguro, que estende a funcionalidade de identificar cliente. Está neste momento aqui e você pode passar para adquirir um seguro ou não. Beleza? Próximo. Então, pensem vocês lá. Estou aqui no meu base. Identificando o meu cliente e tem essa opção para mim, esse caso de uso, que vai sair do abstrato para o concreto, para identificar se eu quero fazer essa comunicação ou não, tá? Ó, o professor Anderson tá aqui, tá mandando um abraço para vocês, deixando um cafezinho para mim, professor Roberto também. Já estão com saudade, falaram que a gente vai se encontrar aí no seminário, né? Bom, vocês têm aula com o professor Roberto ainda, né? Beleza, então é isso, pessoal. Então, você não tem a obrigatoriedade de executar de realizar um caso de uso extend. Próximo.
A gente também tem aqui o que? Uma representação, tá? Próximo. O que seria? Estou aqui com uma instância do meu caso de uso. Pensem aqui. Esse é o caso de uso base. Iniciei o meu caso de uso base. Caso de uso base. Estou realizando ele. No meio do meu caso de uso base, ele está me apontando, ele está me mostrando que existe um ponto de extensão aqui. Só que o que a gente pode observar? Eu não precisei passar por aqui, ó. A gente pode ver que a linha está fechada. Eu posso simplesmente iniciar este caso de uso e já finalizar este caso de uso, tá certo? Sem ter que passar por esse ponto aqui de extensão, beleza? Continuando então. Agora a gente tem um pouquinho de generalização, que é um pouquinho de herança, né? Um relacionamento de um caso de uso filho para um caso de uso pai, que eu vou chamar de herança. Descreve compartilhamento geral do comportamento do pai. Descreve comportamento especializado num filho. Compartilha um objetivo comum. Tá? Próximo slide. Tá. A mesma coisa que nós vimos na aula passada também, quando a gente representou lá a herança. Então, eu tenho uma herança aqui entre quem? Entre os meus casos de uso. Tenho representado o caso de uso pai e os casos de uso filho, tá? Que sempre quando você quer representar uma herança, mostrar quem que é pai e quem que é filho, o que vai te ajudar nisso? A setinha de generalização. Quando eu falo que a setinha sai de um caso de uso e aponta para outro caso de uso, este que você está apontando, ele é o pai. E desse de onde está saindo a setinha é o filho, tá certo? O que vai representar? Que eu estou reaproveitando. Então, aqui vamos pensar em algo mais genérico, né? Então, eu saio de um genérico e vou para algo especializado. Ou mais específico, né? Mais específico. Então, eu criei aqui, vamos pensar. Tem um caso de uso chamado executar comércio. E também tenho aqui, ó, executar comércio de bens reais e o outro, executar comércio com garantia. O que eu fiz? Eu usei um caso de uso pai, usei o conjunto de operações que já estavam tratadas aqui dentro e estou reaproveitando nos casos de uso filho. Aí o que vai acontecer? Eles vão ter esse conjunto de funcionalidades do pai mais as suas próprias características. Aí lá na sua especificação, o que você tem que fazer? Quando você estiver detalhando um diagrama de caso de um caso de uso filho, você tem que referenciar o pai, porque senão você vai ter que escrever tudo novamente. Vamos supor que aqui já tinha o CRUD tratado, né? O que eu faço? Eu não vou escrever o CRUD de novo, eu não vou explicar todas as funcionalidades de novo. O que eu vou ter que fazer? Eu posso fazer uma referência explicando que ele já está partindo de um caso de uso pai e vou detalhar mais a fundo o que eu agreguei, o que eu acrescentei nesses casos de uso filho, tá certo? Então, a setinha sai do filho e vai para o pai. Como se ele estivesse puxando algumas informações do seu pai, tá? Então, ele vai ter as do pai, as características do pai, mais as suas próprias características também. Beleza? Continuando. Próximo. Então, mostra o comportamento comum, estrutura e propósito de 2 ou mais casos de uso. Mostra que o filho é parte de um caso de uso familiar. Uma coisa importante, quando a gente falou lá na orientação objeto, da parte de reusabilidade, né? De reaproveitar. Evita qualquer descrição de comportamento múltiplas vezes. Ou seja, eu já detalhei no pai o CRUD, ou qualquer outra funcionalidade que seja, né? Qualquer outra operação que seja. Eu já informei no pai, então eu não vou precisar descrever novamente no filho. Eu estou reaproveitando, eu estou evitando fazer o retrabalho, tá certo? Assegura comportamento comum consistente do resto.
Se eu já detalhei algo, se eu já expliquei, se está uma coisa bem concreta, bem trabalhada, bem explicada, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer simplesmente um reaproveitamento desses comportamentos e vou referenciar, vou fazer um link, né, do filho para o pai também. E permite a reutilização desses requisitos. Tudo isso é para quê? Para facilitar um pouquinho, já que a UML vem trazer para alguns, né, algo bem burocrático, que é documentação, que é especificação. Nem todo mundo gosta de fazer isso. Então, vamos utilizar o quê? Quando a gente for adotar o UML no nosso processo de desenvolvimento, procurem também utilizar esses recursos que permitam a reutilização, tá? Para facilitar, assim, a sua vida. E que a UML venha o quê? A agregar no seu processo de desenvolvimento e não complicar a sua vida, não engessar o seu processo. E aí ninguém mais quer usar o UML, ninguém mais quer seguir um processo bonitinho. Então procurem fazer o quê? Algo que saia desse contexto de engessar, né? Que seja uma coisa mais flexível e você consiga aproveitar todos os recursos que forem necessários ou que estiverem disponibilizados para vocês também. Próximo. Agora vocês vão trabalhar um pouquinho, né? Bom, é mais uma brincadeira mesmo, né? Então, vocês têm aí abaixo, neste quadro, uma palavra-chave que vocês têm que ler. Palavras cruzadas, desculpa. Vocês têm que ler 5 alternativas aqui, 5 opções para vocês, e preencher lá a palavra cruzada, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já volto.
Ai, ai. E aí, pessoal? Bom, tô vendo que tem bastante participação aqui. Alagoinha, Framburgo, Remanso, Quixeramobim, Xinguara, Manhuaçu, Arapiraca, São Lourenço do Oeste, Uruguaiana, 3 de Maio, Votorantim e vários outros, né? Acho que não couberam na tela ali, mas muito legal a participação de vocês, tá? Obrigada aí por essa ponte que vocês fazem, que nos ajuda bastante. Tanto o tutor de sala quanto o nosso tutor eletrônico aqui, né? Bom, voltando ao quadro então, vamos lá fazer a nossa palavra cruzada, que eu chamei de palavra-chave. Vamos lá. Então, eu vou lendo aqui e vou respondendo nas palavras cruzadas. Qualquer pessoa, departamento, sistema computacional e dispositivo que utilizam as funcionalidades do sistema. Vou colocar aqui, então, ator. Execução do caso de uso é obrigatória. Então, a execução do caso de uso de inclusão. Inclusão é obrigatória. É obrigatória, mas lembrando que na demonstração, no diagrama, se você não quiser poluir muito o seu diagrama, você não precisa colocar o de inclusão nem o de extensão. E você vai falar deles dentro da especificação de caso de uso, tá? Que é um modelinho que eu vou disponibilizar para vocês também. Beleza, o 3. A execução do caso de uso, ela é opcional. Então, caso de uso de extensão. Extensão. Beleza. Próximo. Descreve o compartilhamento geral do comportamento do pai. 4 vai ser a herança. E 5 a gente tem o quê? O relacionamento, pontinho, pontinho, representa a informação de quais atores estão associados a quais casos de uso, na verdade, né? Então, seria o quê? Um relacionamento de associação. Associação. Tem uma outra atividade que não está nos slides e nem na nossa aula atividade de hoje, mas eu vou disponibilizar no fórum para vocês também, para vocês treinarem um pouquinho essa questão de herança, de o que é opcional, o que é obrigatório. Então, vou dar um cenário para vocês e com algumas perguntinhas. Bom, então até agora nós falamos de herança, mas falamos de herança de casos de uso. Agora a gente vai falar um pouquinho também da herança entre atores, tá? Vamos lá então. Atores podem ter características também, né, comuns, assim como eu mostrei para vocês, do caso de uso. Múltiplos atores podem ter papéis ou propósitos comuns interagindo com o caso de uso. E vai ser a mesma coisa. Para eu representar, vou usar uma setinha de generalização, que vai sempre sair do filho para o pai. Tá certo? Beleza? Próximo. Aqui a gente tem um exemplo. Eu tenho um pai que ele é um trabalhador de um hospital, um ator, né, chamado trabalhadores de hospital. Que vai englobar o quê? Trabalhadores médicos que podem ler gráficos. Então, eu estou limitando aqui o que eles podem fazer. Então, todos esses trabalhadores, eles podem fazer a leitura de gráficos. Onde? No meu sistema, tá? Por isso que eles são atores. Eles estão fazendo a comunicação com o sistema e estão acessando uma funcionalidade que seria o quê? Ler gráfico. E tem o filho, que vai ser quem? O médico, a enfermeira e um ajudante. Que também podem fazer o quê? Eles também podem ler gráficos. O que eu fiz aqui? Então, eu posso enquadrar essas pessoas onde? Como sendo também trabalhadores do hospital. Tá certo? Próximo slide. O que eu vou conseguir representar? Então, eu posso colocar este trabalhador do hospital como sendo o pai. A caneta não tá boa. E esses atores aqui sendo o quê? Sendo os filhos. Então, se eles fazem a comunicação com este ator aqui, numa forma de generalização de herança, eles estão herdando o quê? Toda a comunicação que esse ator faz com o sistema.
Ou seja, tudo que o trabalhador do hospital, trabalhadores médicos fizerem com o sistema, utilizarem do sistema, neste caso ler gráfico, os filhos também, é como se esse médico aqui também tivesse uma comunicação direta, tá? Só que a gente representa dessa forma porque este conjunto vai ler gráfico, mas eu posso colocar esse médico aqui acessando outras funcionalidades que são específicas deles, tá? Posso colocar aqui que ele vai fazer o quê? Ele vai controlar os clientes. Ou melhor, controlar a receita, né? Que é um médico, controlar a receita. Aí uma ajudante, ela que vai fazer comunicação com outro caso de uso, uma setinha aqui, né? Com outro caso de uso que vai ser controlar cliente. E a enfermeira, eu posso dizer que ela vai fazer o quê? Ela tem uma outra comunicação com outro caso de uso que vai ser controlar prontuário. Porém, esses 3 papéis aqui, utilizando do papel de trabalhadores médicos, eles podem, pela herança que eles realizam, eles podem chegar neste caso de uso aqui. Então, eles fazem é como se eles também fizessem a comunicação direta com este caso de uso aqui. Mas eu aproveitei de quem? Fiz uma herança para fazer um reaproveitamento de tudo que esses trabalhadores acessarem no sistema. Esses atores aqui, esses papéis aqui, também farão a comunicação. Tranquilo? Beleza, continuando. Então, por que usar a generalização de atores, né? Para simplificar a associação entre os muitos atores e um caso de uso, para mostrar uma instância de um filho, de um filho que pode executar todos os comportamentos descritos para o pai. Então, eu vou fazer sempre um reaproveitamento. Voltando lá naquele slide que a gente mostrou da ordem de serviço, eu coloquei que o gerente, ele na ordem de serviço, ele conseguia ter acesso a todo o sistema. Então, vamos pensar num cenário do gerente. Tenho aqui o gerente. Deixa eu ver se eu não estou atrás do Antônio, né? O gerente. E tenho aqui aquela atendente do balcão lá. Atendente do balcão. A atendente faz o quê? Abertura da OS. Abertura OS. E o meu gerente, ele faz o quê? O gerente vai controlar os relatórios. Aqui é uma setinha, aqui é outra setinha. E aqui, ó, entre o gerente e a atendente, vamos dar um nome aqui, né? Vou colocar uma setinha de generalização. O que eu quero dizer? Que o gerente, além de controlar todos os relatórios... Cadê meu desenho? Além de controlar todos os relatórios, o gerente também vai poder fazer ou poder ter acesso às ordens de serviço do sistema. A Fábio sumiu com o meu desenho, agora vou ter que fazer de novo, rapidinho, tá? Vamos fazer aqui, ó. Gerente. E aqui eu tenho o atendente. Só para ficar claro, tá? Atendente. O atendente vai... Opa, a setinha não é essa. O atendente vai controlar OS, abertura de OS, e o gerente vai controlar os relatórios gerenciais. Controlar relatório. Porém, eu estou falando que existe uma herança nesse ponto aqui, ó. Então, o gerente vai herdar da atendente o quê? Essa comunicação aqui. O que eu quero dizer com isso? Que o gerente também pode controlar as ordens de serviço. Então, ele também tem acesso à ordem de serviço por meio de uma herança, tá? Porque se não tivesse a herança, ele não ia conseguir enxergar esse controlar a ordem de serviço. Beleza, pessoal? Então, é isso, tá? Não é no sentido de hierarquia, que esse daqui é filho
e aquele lá é o pai, não. É no sentido de você poder reaproveitar. Então, eu estou dizendo aqui que o gerente é filho nesse momento, porém, ele vai ter acesso a tudo que o atendente, todos os casos de uso que esse atendente fizer comunicação. Tá certo? Eu posso ter outros casos de uso aqui e esse gerente vai continuar tendo acesso, porque ele fez uma herança, ele conseguiu enxergar, digamos assim, todos os acessos, todas as comunicações que esse ator, que é no caso o pai dele, realizou no sistema e ele conseguiu fazer a visualização, conseguiu fazer a comunicação. Beleza? Próximo. Tá, tem mais uma atividade para vocês então. Agora, o que você tem que fazer? Vamos ler o estudo de caso e agora a gente tem que fazer a identificação de atores e também de casos de uso, tá? Vocês vão conseguir enxergar aí no chat de vocês que cada um vai dar uma opinião diferente, cada um vai conseguir dar nomes para os casos de uso. Então, isso que é importante, que cada um coloque a sua ideia, coloque trate aí a sua abstração, né? Lembra que a gente falou na aula passada? Esse poder que a gente tem de quando o cliente falar alguma coisa para a gente, apresentar uma necessidade, a gente tem que tentar abstrair, tentar pegar aquela informação dele e trazer para o nosso sistema, fazer ele conversar com o nosso sistema. Então, é aquela capacidade mental que a gente tem. Umas menos, outros têm menos, outros têm mais. Tá certo? Então, vocês vão trabalhar isso aí agora, lendo o estudo de caso e identificando os atores e os casos de uso. E depois a gente já vai voltar na prática com a ferramenta ASTA e eu vou representar para vocês como que a gente faz para criar o diagrama de caso de uso. Beleza? Já volto.
E aí, pessoal, tudo certinho? Foi fácil fazer a atividade? Bom, tô vendo aqui que Quixeramobim, Tucuruí, Remanso, Uruguaiana, Alagoinhas, Porto Velho, São Lourenço do Oeste, Santa Maria, Goiânia e vários outros. Cadê o Espírito Santo? O povo da minha terra não aparece nunca para falar comigo, né? Bom, agora a gente vai fazer o quê? Eu vou representar, eu vou ler o estudo de caso com vocês e vou representar na ferramenta já, mostrando aí a criação desses casos de uso, tá certo? E a gente vai fazer um pouquinho também da parte de comunicação entre eles. Vamos lá, então. Deixa eu abrir a ferramenta. Então, instalada a ferramenta, que é o Asta Community, vai exibir esse íconezinho para vocês, que está perto do Antônio aí. Vamos lá. Beleza, então ele exibe para a gente esse cenáriozinho aqui, essa telinha. O que a gente tem que fazer? Num primeiro momento, ele mostra aqui alguns outros, as outras versões que a gente pode encontrar do Asta, tá? Como eu falei para vocês, entrem no site da, acho que é Change Vision, né? E vocês podem encontrar também o Asta Professional, com mais recursos que o Asta Community. Porém, é necessário fazer o quê? Fazer um cadastro. Foi ter alguns alunos de outros polos aí que descobriram, né, que identificaram isso também. Você faz um cadastro, manda a matrícula de vocês da Unopar e vocês conseguem receber uma licença para usar o Professional. Se eu não me engano, acho que são 8 meses que você tem de utilização, tá certo? Beleza. Ok, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai criar o diagrama de caso de uso, tá? E depois a gente já volta para a nossa atividade. O que a gente tem que fazer? Temos aqui, ó, se tiver com uma tela ruim, você já reclama aí com os meninos para eu melhorar, tá? E às vezes o Antônio atrapalha também, ele fica na minha frente e eu não consigo fazer as coisas, mas aí o povo também me avisa. Tá, o que eu tenho que fazer? Eu vou criar um novo arquivo para a gente poder começar a fazer o diagrama de caso de uso. Venho aqui nesse primeiro quadradinho aqui, tá? Create a new file. Ou você pode vir em File e dar um New também. Tá? Tem as duas opções. Então, vamos aqui por este cenário. Vou dar um novo. Opa, dar um novo. E ele exibe pra gente agora essa arvorezinha aqui, né? Que a gente vai trabalhar bastante em cima dessa parte, dessa aba de estrutura. Quando vocês criam um novo projetinho, como a gente fez, ele deu um novo, ele vai trazer para vocês, por padrão já, esse pacotinho do Java com algumas classes, né? Algumas classes padrões, porque esse programa, o Asta, ele foi feito com o Java. Então, alguns recursos, essas classes base aqui, ele também vai trazer para vocês. Mas a gente não vai utilizar nesse momento, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai salvar o nosso projeto. Vamos salvar aqui. Vou dar um nome para ele. Deixa eu só achar a pasta certa aqui. A gente está em análise orientada a objetos, que é a nossa aula 2. Outra coisa, esse material também, depois eu vou disponibilizar para vocês no formato, na extensãozinha do Asta, que aí vocês podem baixar, olhar como que foi feito o diagrama e também podem reaproveitar se for o caso, tá? Vamos dar o nome aqui, ó, aula 2. E vamos salvar. Ok? Beleza, então esse é o nosso projeto. Cada vez que você iniciar um projeto, vamos pensar lá, eu tenho um sistema para controlar a ordem de serviço. Então, eu vou criar um projeto de um sistema para controlar as minhas ordens de serviço, tá? E aqui, ao invés de aula 2, vai aparecer o nome de quê? Do meu sistema, tá? Do projeto que eu estou criando. Ok. Aí, a UML orienta também o quê? Quando a gente falou lá em arquitetura 4+1, na aula passada, a gente falou da visão, aquela que ficava por cima, aquela bolinha por cima, que era a visão de caso de uso. Então, eu vou conseguir representar aqui da seguinte forma. Mouse e botão direito em cima do meu projeto, Create Model e vou criar um pacotinho para eu guardar o meu diagrama de caso de uso. E ele fica na visão, ó, Use Case View, que vai ser para guardar o quê? Todos os meus diagramas de caso de uso. Então, aqui é a visão de caso de uso. Professora, se eu quiser colocar visão de caso de uso, eu posso colocar?
pode o que você quiser, até batatinha, cebolinha, o que você quiser. Desde que você consiga depois se identificar dentro do seu projeto quais são as pastas que estão guardadas no seu diagrama, aí fica a teu critério, tá bom? O importante é você se localizar para depois também fazer o que? As manutenções na documentação. Lembrando que manutenção, durante um processo de desenvolvimento ou um projeto, você tem um projeto de desenvolvimento, você criou lá o seu projeto e chegou no momento em que você já entregou para o seu cliente. Porém, o seu cliente foi lá e pediu modificações. Você não vai simplesmente modificar os seus códigos, você também vai ter que modificar a sua documentação, tá certo? Então, uma coisa vai completar a outra. Beleza. Criei aqui meu pacotinho e Use Case View. Mouse botão direito de novo. E eu vou criar quem agora? O meu diagrama. Tá atrás do Antônio ali. Vamos lá. Ó, mouse botão direito, Create Diagram. E tenho aqui o segundo diagrama, que é o Use Case Diagram. Então, nós vamos adicionar. E aí, ele tira aquela propagandazinha das outras ferramentas do Asta e vai exibir para a gente já o cenário do diagrama de caso de uso. Aí na minha árvorezinha eu tenho aqui a pasta do Use Case View e já representado esse arquivinho aqui para colocar o meu diagrama. E ao lado eu tenho o cenário, tá? Que aqui ele vai exibir para a gente uma paletinha com todas essas opções aqui que a gente tem para a gente criar o nosso diagrama. Hoje a gente vai trabalhar o quê? Coisas básicas que eu tratei com vocês para representar aqui no nosso diagrama. Depois vocês podem se aprofundar. Se precisarem de material também, podem solicitar. Eu vi que vários alunos colocaram links de materiais complementares para vocês também no fórum. Então aproveitem, usem bastante o fórum, troquem ideias e aproveitem o material que está lá para vocês, tá? Ok, vamos ler o cenário aqui então. Deseja-se modelar um sistema para um pequeno hotel que atende os seguintes requisitos. Quando o cliente chega no hotel para fazer um check-in, o funcionário verifica se existe um quarto reservado para o cliente. Então, eu falei de cliente e falei de funcionário. Caso contrário, verifica a disponibilidade do quarto e, existindo o quarto disponível, efetua o registro de hospedagem e faz o registro do cliente, certo? Quando o cliente deixar o hotel e solicitar que providenciem sua saída, será encerrada a conta e o quarto tornará disponível para limpeza. Eu pedi o quê? Para vocês identificarem os atores e os casos de uso. Eu só identifiquei quem? Eu só identifiquei o funcionário como sendo o ator, porque somente ele vai fazer a comunicação com o sistema. Em momento algum eu falei que o cliente manipulava o sistema, tá certo? Beleza, então eu vou criar o atorzinho chamado funcionário. Como que eu faço? Na minha paleta eu clico aqui nesse ator e trago para o meu cenário. E aí ele já exibe para mim a opção para poder escrever, né? E eu escrevo aqui, funcionário. Funcionário. E quais casos de uso que eu identifiquei? Bom, eu sei que esse funcionário, ele precisa controlar os clientes, controlar até mesmo o funcionário, né? Controlar a reserva e controlar a hospedagem, tá? Então, foram esses os casos de uso que eu identifiquei. Como que eu faço para criar, então, o caso de uso? Tenho uma elipse aqui, na minha paleta também, com o nome de Use Case. Clico nela e depois clico no cenário. E também vou dar um nome. Controlar cliente. Mais outro. Controlar funcionário. Esse funcionário vai ser um extra para a gente fazer aí um pouquinho de herança, tá? Funcionário. Aí, bom, é só clicando 2 vezes aqui no cenário que ele já vai exibir, vai dar para vocês a opção de vocês criarem os casos de uso. Controlar funcionário, depois tem o controlar reserva. Depois tenho também, opa, tá aqui já, né? Depois tenho também controlar hospedagem. Muito rápido, estão conseguindo entender? Hospedagem. Estão enxergando direitinho?
certo? Criei aqui esses 4 casos de uso. Vamos tirar o funcionário daqui, então. Agora, eu preciso fazer a comunicação entre eles, certo? Então, eu estou falando que este funcionário faz a comunicação, inicia estes casos de usos aqui. Como que a gente faz? Quando você passa o mouse em cima do ator, exibe uma setinha ao lado, certo? Uma setinha bem teimosinha. Aí vocês têm a setinha bidirecional, com 2 pontinhas, né? E a unidirecional, que mostra a navegabilidade, ou seja, de onde eu estou partindo e para onde eu estou indo. Nós vamos usar essa daqui, do funcionário para o cliente, e depois do funcionário para funcionário para controlar cliente, funcionário para controlar hospedagem, e depois também, tá vendo? Eu falei que ela é teimosa. Vou pegar aqui, ó, do funcionário para controlar a reserva. Ok, fiz a minha comunicação. Perfeito? Então tá bom. Agora eu estou dizendo que este funcionário aqui, ele faz a comunicação e também inicia estes casos de uso. Ok, vamos supor que esse funcionário de hotel, ele tenha um gerente na empresa. Aí eu vou adicionar outro ator, tá? Clico aqui, trago para o meu cenário. Trago para o meu cenário e agora tem que fazer o quê? A comunicação do gerente com quem? Com o meu ator, tá? Eu vou usar uma setinha de quê? De generalização. Clico nessa seta aqui ao lado e escolho a setinha de generalização. Subir um pouquinho, certo? E faço aqui a minha comunicação. Beleza? Então, o que eu estou querendo representar? Que o gerente do hotel, embora eu não coloque para ele uma seta direta com todos esses casos de uso, eu estou dizendo que ele também faz a comunicação com esses casos de uso por meio de quê? Por meio de uma herança, tá? Só que ele tem uma comunicação específica dele, que vai ser o quê? Que vai ser aqui, ó, vamos pegar uma setinha de associação, clico aqui, pego a setinha unidirecional e faço a comunicação com controlar funcionário. Aí eu pergunto, o funcionário consegue se comunicar com o caso de uso controlar funcionário? Não. Por quê? Porque não existe nenhuma herança representada aqui e não existe também nenhuma setinha de associação. Mas eu poderia colocar uma setinha assim, ó, daqui, só que tem que ser uma setinha bidirecional, do funcionário para o controlar funcionário. O que eu quero representar, né? Então, o funcionário, o gerente, inicia a comunicação e o funcionário aqui, ele pode fazer a comunicação com o caso de uso controlar funcionário, mas este aqui é o responsável por essa comunicação, por essa realização, tá certo? Beleza, vamos tirar daqui a setinha. Agora, como que eu faço para fazer a inclusão e o extend? Faço aqui, vamos criar outros casos de uso. Clico aqui, trago para cá e vou colocar aqui, controlar identificação, né? Identificação. Que vai ser para controlar a identificação com o cliente. Ou seja, eu quero dizer que toda vez que eu for controlar cliente, controlar hospedagem, controlar reserva, eu tenho que passar por essa identificação. Aí eu faço o quê? Eu crio uma comunicação de inclusão. Eu estou obrigando a passagem por este caso de uso. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu vou sair do caso de uso base. Cadê? E vou fazer uma inclusão. O include, que é a setinha tracejada com o izinho. Venho para cá. Então, ele automaticamente cria para mim esse estereótipo de include aqui, certo? Posso fazer o mesmo para o controlar a hospedagem. E o mesmo para controlar a reserva. Tá certo? Aí agora eu posso fazer mais o quê? Eu posso fazer um de extend. Vamos trazer isso aqui para cá, só para liberar o espaço. Toda vez que eu for controlar a hospedagem, eu posso ou não... Vamos botar outro caso de uso aqui. Eu posso ou não executar este caso de uso, controlar a camareira.
Beleza? Então, eu posso ou não passar por aqui. Aí eu vou criar o quê? Um relacionamento de extensão, que não é algo obrigatório, tá? Pego o ezinho aqui e faço a comunicação do caso de uso abstrato para o caso de uso base, tá? Então, todos esses são base ou concreto, base ou concreto, base ou concreto, e esses são de extensão. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente conseguiu representar comunicação entre caso de uso e ator, caso de uso base, caso de uso de extensão, caso de uso de inclusão e a parte da herança, né? A generalização. Beleza? Bom, daqui a pouco a gente tem mais uma atividade para a gente trabalhar um pouquinho esses conceitos, também baseado em estudo de caso. Aí vocês podem treinar. Aí eu peço que vocês também peguem a atividade que eu vou disponibilizar no fórum para vocês, mais o material de especificação de caso de uso, que a gente pode tratar por lá também. Aí eu vou tirando as dúvidas por lá também. E vamos aproveitar esse chat para a gente poder trabalhar um pouquinho e aprender um pouco mais também. Beleza, pessoal? Bom, por hoje é só e eu encontro vocês na próxima aula. Um grande abraço a todos.